Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Hebreus, capítulo 4, versos 12 e 13. Um último aviso que eu queria dar é a sua compreensão, se hoje, na hora que eu estiver ministrando, eu embaralhar um pouco as palavras. Hoje foi um dia bem puxado, bem cansativo. Ontem faleceu um pastor muito amigo na cidade de São Paulo, e eu fui para São Paulo no velório, então eu estou acordado hoje desde as 3h30 da manhã. Então, por ter pegado estrada, viagem, ter passado o dia inteiro num velório, quem enfrenta velório de muitas horas sabe o cansaço, o desgaste que é. Então eu estou desde as 3h30 nessa rotina do dia, né? E vindo de um ambiente de muita dor, muito sofrimento, da dor da partida. Então, se uma frase ou outra às vezes eu embaralhar, é por causa da limitação da mente humana. Tá joia? Hebreus 4, versículos 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém. Até aí. Não sei qual a sua interação com a literatura, o quanto você gosta de ler, o quanto você lê. Eu me lembro que desde criança, mesmo quando nós íamos nas férias à praia, eu sempre pedia para o meu pai passar na banca de jornal e revistas para comprar um gibi da DC do Batman. Eu gostava de ler histórias e fui crescendo lendo gibi. Quando cheguei na pré-adolescência, veio outras literaturas. Machado de Assis, série Vagalume, quem lembra da série Vagalume? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu lembro até hoje, foi um dos primeiros livros, éramos 13. Tínhamos vários livros que eram obrigatórios na literatura para que nós pudéssemos conhecer a respeito daquilo que marcou a cultura no que se refere à escrita. Com o tempo veio outras literaturas, outros livros, outros conteúdos, ficção, livros científicos, filosóficos, várias literaturas de temas diferentes. E muitas das coisas que nós pensamos, muito do conteúdo que nós carregamos se deve às literaturas. Nós lemos vários livros e quando não os lemos, ouvimos a reflexão de pessoas que o leram, que transmitem o seu pensamento e a sua ideia a respeito daquele livro. As ideias, elas permanecem através da literatura. Um país, ele carrega consigo a sua literatura. Nós temos a literatura própria, gerada pelo nosso povo, e nós temos também muitos livros e literaturas de povos vizinhos. Nós já lemos muitas coisas, tanto de séculos passados quanto do tempo presente, literatura. Nós aprendemos a ler, aprendemos a identificar os códigos que se tornam uma palavra e com isso nós entramos no universo. Nós podemos ver a respeito das guerras do passado, podemos ver ideias ideológicas. Tudo isso é posto para nós diante da literatura. E o que a Bíblia traz nesses dois versos é que Deus também enviou a nós, por meio da sua graça, uma literatura, um texto. Um texto que comunica conosco a respeito da vontade, do propósito de Deus, a respeito da história do povo de Deus. E esses dois versículos, que são muito conhecidos, eles trazem a nós como a palavra de Deus age quando lida e intermediada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, e o que esta palavra comunicada a nós pede da gente. Porque os dois versos que nós acabamos de ler, ele fala sobre a palavra de Deus que nos provoca e fala a respeito da necessidade de uma resposta. A literatura,
que parte de Deus para nós, ela não só comunica, como ela procura nos tirar do comodismo para que de fato venhamos responder diante do que ela nos diz. Por isso, o autor da carta aos Hebreus, ou do sermão aos Hebreus, a minha percepção teológica sobre Hebreus é que ele é um sermão, um grande sermão e não uma carta. O que o escritor está transmitindo aos seus leitores, num período que eles sofriam grande pressão, era que eles pudessem estar atentos àquilo que Deus estava lhes comunicando. Quando o texto fala que a palavra de Deus e atribui adjetivos à palavra de Deus, é óbvio que a gente precisa ter a consciência de que nós temos hoje um conceito dogmático de palavra de Deus um pouco mais amplo, um pouco mais extenso do que tão somente o versículo 12 de Hebreus comunica. Por quê? Porque quando Hebreus é escrito, a gente não tem o cânon ainda. Esse cânon, que a gente chama, que é a medida, que possui 66 livros, eles foram escolhidos no decorrer da história em vários concílios. Concílios de Hipona, concílio de Trento. Houve concílios em que a igreja se reuniu e procurou, dentro dos textos que circulavam naquele período, aqueles que de fato, pela compreensão daqueles irmãos, trazia a revelação completa de Deus. Portanto, quando o Hebreus é escrito, ele ainda não faz parte desse compêndio, não faz parte ainda desse cânon. Mas o que o escritor, no seu sermão, está dizendo é que Deus se comunica, é que Deus fala, é que a palavra de Deus chega a nós. Deus se faz claro através da sua palavra. E essa palavra de Deus, diferente de todas as outras literaturas que nós podemos ter contato, essa é viva. Essa é eficaz. Essa é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. A forma como ele fala da palavra de Deus, da comunicação divina, é para que nós possamos ter a consciência de que a palavra de Deus, enquanto uma palavra viva, ela traz consigo vivacidade. Ou seja, mesmo sendo um texto escrito há tanto tempo, pela graça de Deus e pela obra e agir do Espírito Santo, ela fala conosco também no século XXI. Quando nós lemos livros como Gênesis, Êxodo, quando vemos o período monárquico, ou antes mesmo do período monárquico, quando estudamos o período tribal do povo de Israel, quando eles moravam em tendas e peregrinavam, quando nós estudamos todo esse período histórico, que é tão distante, diferente do tempo em que nós vivemos hoje, ainda assim essa palavra continua viva. Porque apesar da cultura ser diferente, Deus, por meio de sua graça, nos traz ensinos e princípios para os dias atuais. Essa é a vivacidade da palavra viva. Porque se fosse só uma literatura como as demais, nós estaríamos lendo e conhecendo um fato histórico e ponto. Eu vou estudar a respeito do período em que os portugueses chegaram no Brasil. É histórico. Traz consequências, sem dúvida. Traz reflexões sociológicas, sem dúvida. Mas é um fato histórico, ocorrido. Quando nós falamos da palavra de Deus enquanto literatura, ela não fica estagnada como a história humana. Ela é viva. Portanto, até mesmo lendo algo de uma cultura diferente, de um contexto diferente, de uma forma de viver totalmente diferente da atual, ainda assim a palavra de Deus permanece viva e fala comigo hoje, fala conosco hoje. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo a respeito da vivacidade da palavra de Deus, uma palavra viva. Por isso que nós sempre ensinamos e insistimos na importância de você ler a Bíblia. Você ler a Bíblia e pedir para que o Espírito de Deus fale ao teu coração hoje. Para que aquilo que Deus falou com o seu povo no passado seja algo que se torne claro e diretivo para você no tempo presente. Ele fala que a Bíblia, que a palavra de Deus é eficaz. A palavra para eficaz é a mesma para energia. O que ele está dizendo é que a palavra de Deus, ela molda. A palavra de Deus comunicada, ela não só tem a capacidade de se tornar
atual, como ela também pode gerar em nós mudanças. Ela é eficaz. A eficácia da palavra de Deus é um termo que se refere a tudo quanto o conhecimento e a vivência nessa dependência do Espírito de Deus que temos, conhecendo o que foi revelado pelo Senhor a estes que foram inspirados a escrever os textos, de nos levar a um processo não só de reflexão, não só um processo de capacidade de absorver informação, mas em colocar em prática aquilo que Deus, por meio de sua graça, nos ensinou. Ela é eficaz. Eficácia. E mais uma vez, na continuidade do verso, falando da palavra de Deus, ele vai dizer que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Um dos exegetas que eu li no estudo do texto, ele trouxe a informação de que naquele tempo, no tempo em que a carta aos Hebreus foi escrita, o sermão aos Hebreus foi escrito, a espada, ela só tinha um lado de corte. Se afiava um lado só, o outro lado não se cortava. Mas quando o escritor vai falar da palavra de Deus, ele traz esse novo conceito, dizendo, olha, a espada do Senhor é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ou seja, um conceito de uma nova espada, de uma nova ferramenta que corta dos 2 lados. Não tem como escapar dessa espada. Não tem lado cego. Não tem lado cego. Ela corta. E ele vai dizer que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Isso é indivisível, mas a palavra divide. Juntas e medulas, é indivisível, mas a palavra divide. Por que ela divide? Porque, segundo o escritor bíblico, ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Com esta frase, ele está mostrando que a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, ela adentra o nosso coração, ela adentra a nossa mente, e ela faz com que tudo a nosso redor, tudo dentro de nós, inclusive, se torna claro e transparente. Não tem como se esconder da palavra de Deus, não tem como fingir que somos o que não somos diante da palavra de Deus. Esse ato da palavra de discernir os pensamentos e propósitos do coração se refere ao fato de que Deus conhece as nossas motivações, que Ele sabe o que passa na nossa mente, o que passa no nosso coração. Quando fazemos algo, Deus, por meio de sua graça, sabe qual que é o nosso propósito. Porque às vezes nós podemos esconder as nossas reais intenções. Nós podemos fazer algo esperando um retorno ou um benefício. Mas nós não dizemos que estamos fazendo o que fazemos para receber algo em troca. Mas lá no fundo do nosso coração, nós sabemos, e é neste fundo do coração, que o escritor de Hebreus está dizendo que a palavra de Deus tem o poder de ir. Ela discerne o que está dentro de nós. Não tem como se esconder. Se nós fazemos o bem porque estamos constrangidos, ou se nós fazemos o bem simplesmente porque entendemos que devemos fazer o bem. Se nós agimos corretamente porque devemos agir corretamente e entendemos assim, ou se nós agimos corretamente porque há uma obrigatoriedade, se nós não agirmos corretamente, seremos punidos. A palavra de Deus consegue discernir o que está dentro de nós que muitas vezes podemos não tornar claro de maneira externalizada. É isso que o autor está dizendo para a gente. A palavra de Deus vai no fundo do nosso coração. E ela exige de nós uma resposta. Ela exige de nós uma posição. Versículo 13 vai dizer, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por isso, eu repito e reforço a ideia de que quando o escritor traz a ação da palavra do Senhor comunicada a nós, que é viva, eficaz, que penetra no íntimo do nosso coração, exige de nós uma resposta, exige porque o próprio escritor diz que todos nós haveremos um dia de prestar contas. O que nós fizemos? Como reagimos?
diante daquilo que vimos, diante daquilo que lemos, diante daquilo que Deus comunicou a nós? Como reagimos? Quando você pega um livro, se você tem o hábito de ler, e eu não sei qual que é a tua preferência, cada um de nós temos paixões diferentes no que se refere à literatura. Talvez você goste de romance, ficção. Cada um vai para uma linha. Tem gente que gosta dos jogos vorazes, trilogia. Tem gente que gosta do gibi ainda. Tex. Cada um faz a sua leitura, mas quando você lê esses livros, você fecha o livro e acabou. Certo? Você lê, fecha o livro e acabou. Mas esse livro não dá para fechar e acabar. Esses 66 livros que estão presentes na Bíblia Sagrada, não é só ler, entender, fechar e seguir. Como se você não tivesse lido, ou simplesmente que você adquiriu um conhecimento novo. A palavra de Deus comunicada a nós exige de nós resposta. Exige de nós mudança. Porque nós haveremos de prestar contas ao Senhor do que Ele falou conosco. Quando o texto fala da palavra de Deus, essa palavra é toda a comunicação que Deus trouxe ao seu povo e trouxe a nós. Mas há também a comunicação de Deus conosco no ápice da sua revelação, na pessoa de Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse texto não fala de maneira direta sobre a pessoa de Jesus como a palavra de Deus vive e eficaz. Esse versículo, na literatura bíblica, se refere à comunicação de Deus de maneira escrita. Mas Deus também se comunicou conosco na sua criação. Deus fala conosco através das obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus. E os firmamentos anunciam as obras do seu poder. Deus fala conosco. Antes do Senhor inspirar estes que escreveram a palavra, Deus se revelava. E se revelava por meio da sua criação. Mas Deus também se revelou a nós na encarnação do Filho, o Verbo que se fez carne. E quando nós olhamos para a palavra de Deus encarnada, nós vemos ainda mais, de maneira mais clara, como nós precisamos viver os ensinos que Ele nos trouxe. Como nós devemos viver de acordo com a palavra dele a nós comunicada. Sempre procurando agir de acordo com os propósitos e fundamentos que o Senhor estabeleceu para nós. A continuidade do texto fala inclusive de Jesus. Depois de ele dizer que nós haveríamos de prestar contas, ele vai dizer que tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. No sermão, o escritor bíblico fala a respeito de Jesus como exemplo daquele que viveu a palavra do próprio Pai, que semelhante a nós enfrentou todas as batalhas, foi tentado em todas as coisas, mas viveu sem pecado. E ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Portanto, olhando para Jesus e lendo a palavra de Deus a nós entregue, que nós possamos responder a ela. Como nós responderemos a ela? Como nós responderemos à palavra diante das circunstâncias que nós vivemos no dia a dia? Como que nós responderemos à palavra de Deus diante dos relacionamentos que nós estabelecemos no nosso cotidiano? Como nós respondemos à palavra diante do exercício do nosso trabalho, quando nós saímos de casa e vamos para o nosso ambiente profissional, para poder prestar o nosso serviço e ganhar o pão nosso de cada dia? Como nós respondemos à palavra? Como nós respondemos à palavra de Deus quando nos deparamos com pessoas em situações de vulnerabilidade? Como nós respondemos à palavra de Deus quando nos deparamos com situações em que somos provados, tentados? Como nós respondemos à palavra de Deus quando enfrentamos oportunidades que a vida nos apresenta? Como nós respondemos à palavra de Deus quando nós enfrentamos oportunidades
que não são agradáveis aos olhos de Deus durante a nossa jornada. Porque oportunidades podem ser portas abertas por Deus a nós, mas tem muitas outras que podem não ser. Como nós responderemos à palavra de Deus? Como nós lidaremos com isso? E é essa a minha colocação nessa noite, diante dos versículos 12 e 13 de Hebreus. A palavra de Deus, ela é viva. Ela fala com a gente hoje. Quando Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram para suas comunidades no primeiro século, eles trataram de problemas específicos naquela comunidade e para o grupo que eles escreveram. Mas essa palavra continua fazendo eco e trazendo realidades que estão presentes hoje. Aquela palavra moldou o coração dos cristãos que frequentavam aquelas comunidades. Mas essa palavra também traz mudança a nós que frequentamos hoje a IPI e Mojimirim. Aquela palavra penetrava até o íntimo do coração daqueles homens e daquelas mulheres. E essa palavra penetra, eu tenho certeza, ela penetra a nossa mente e o nosso coração. Porque essa literatura não é como as outras literaturas. Essa palavra foi inspirada pelo Senhor. E ela mexe conosco. E ao mexer conosco, ela exige de nós uma resposta. E qual a resposta que nós daremos ao Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim. Qual resposta nós daremos? Senhor, me ajuda, aumenta a minha fé. Qual resposta nós daremos ao Senhor? Como lidaremos com os desafios que temos? Não de acordo com a nossa própria vontade, o nosso conhecimento humano, mas como responderemos a tudo isso de acordo com a palavra e a vontade de Deus revelada em Cristo Jesus? Como responderemos? Qual seria a tua resposta hoje? Eu queria encerrar a minha mensagem nessa noite tendo um tempo de oração. Mas eu queria que você pudesse pensar comigo quais são os desafios que você tem passado hoje na sua vida, que você precisa dar uma resposta. Quais são os problemas que você tem enfrentado, que exige de você uma posição? O que a palavra de Deus tem lhe falado? E qual resposta você tem dado? Deus tem falado para você, perdoe quem te ofendeu? E você tem dado qual resposta? Eu perdoo quem me ofendeu? Se a palavra de Deus tem dito para você, seja mais paciente, tenha domínio próprio. Lide com a situação, por mais difícil que ela esteja, de acordo com a minha boa, perfeita e agradável vontade. Qual que é a tua resposta? Senhor, me ajude a ter domínio próprio, porque eu quero ter a paciência que procede do trono da tua graça. Ou você não conseguiria responder assim? Se a palavra de Deus te diz, haja com integridade nos seus negócios, como você responde à palavra de Deus nos seus negócios? Se a palavra de Deus diz, olha, faça tudo o que você pode para o seu próximo, abdique de você mesmo em favor do outro, como você responde a isso? Porque a palavra de Deus fala, a palavra de Deus comunica, Deus se revela. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Mas qual a resposta? Deus faz a sua obra falando profundamente ao nosso coração, mas Ele espera de nós também um passo. E que passo você precisa dar hoje? Que passo você precisa dar? Para quando chegar o momento de prestar contas ao Senhor, você dizer, Senhor, mesmo diante de tantas falhas e limites, eu procurei atender à tua palavra. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu queria que você orasse nesse momento. Cada um de nós passamos por momentos diferentes. Por isso a palavra de Deus fala conosco, também de formas diferentes. O que o povo de Israel viveu no período do profeta Amós foi diferente do que o povo viveu no período do profeta Isaías. O que Deus precisou comunicar aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, foi diferente do que Deus precisou comunicar com Davi, Salomão.
Porque cada um tinha a sua luta, a sua necessidade, a sua fragilidade. Mas o que não muda em nenhum desses momentos, seja no Antigo, no Novo Testamento, seja no período tribal, no período da monarquia, no período do cativeiro na Babilônia, seja no período em que a igreja começou a se estender sobre o Império Romano, em todos esses momentos o que não mudou foi o ecoar poderoso da voz de Deus. Porque Deus fala, e a sua palavra é viva, é eficaz e é penetrante. Que essa palavra penetre o seu coração nessa noite. Separe, juntas e medulas, espírito e alma. Discirna os propósitos do seu coração. Senhor, quantas coisas nós já lemos. Eu não tenho nem ideia, Pai, nem ideia de quantas páginas eu já li até hoje na minha vida. Quantas coisas eu li enquanto literatura infantil quando eu era criança, ou até literatura infantil quando meus filhos eram crianças, lendo para eles. Quantas coisas eu li no ensino fundamental, no ensino médio, quantos textos na faculdade de teologia, quantos livros, quantos artigos científicos, quantas coisas superficiais, quantas notícias esportivas, até site de fofoca a gente lê, Pai. É tanta coisa que nós lemos. E lamentavelmente, ó Pai, hoje nós temos uma leitura muito superficial, muito rápida. Nos acostumamos a uma comunicação rasa, rápida, que estão presentes nas mídias sociais. Nós nos alimentamos muito mais de comunicados, de manchetes, do que de conteúdo. Mas apesar de tudo isso, ó Deus, o que eu quero clamar nessa noite é que nós, como igreja, como povo do Senhor, que nós possamos voltar os nossos olhos, o nosso coração para as Tuas Escrituras, para a Tua Palavra. Que nós sejamos leitores vorazes das Suas Escrituras, ó Deus. Que possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para sermos ministrados pelo Espírito do Senhor à medida que lemos os Salmos, à medida que lemos Eclesiastes, à medida que lemos Provérbios, quando vamos ao livro do Apocalipse, quando lemos as cartas paulinas, as cartas gerais, as cartas de Pedro. Oh Deus, desperta em nós a alegria e o prazer de sermos confrontados pela Tua Palavra que é viva e eficaz. Que possamos nos abrir, que possamos, ó Pai amado, ter toda a nossa vida exposta diante do Senhor pela Tua Palavra que nos conhece. E que assim, ó Pai, haja em nós mudança, transformação, crescimento, desenvolvimento, amadurecimento. Que haja em nós mais comunhão contigo, mais intimidade na Tua presença. Faça isso em nós, ó Pai. Ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a termos domínio próprio. Restabelece a alegria. Ensina-nos a perseverar. Reacende a chama da esperança. E que assim possamos prosseguir com os nossos olhos fixos no Verbo encarnado, Jesus Cristo nosso Senhor. Em nome de quem oramos. Amém, Pai.